Olá, tudo bom? É um prazer tê-lo mais uma vez aqui em nosso canal da Igreja Famílias em Cristo na internet. Se você ainda não se inscreveu, faça isso nesse momento, ative o sininho e sempre que tiver uma nova ministração, você vai ser notificado em primeira mão. É um prazer estarmos aqui e antes de nós compartilharmos da Palavra de Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Abre o teu coração, curve sua cabeça, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por este fim de semana que chegou. Nós estamos nos reunindo aqui de uma forma virtual nesse momento, mas te agradecemos porque sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados pelo teu propósito. E eis-nos aqui para cumprirmos o teu propósito na terra. Então usa-me nessa hora para falar com meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que me assiste, que me ouve, porque a tua palavra é viva e eficaz, é poderosa por si mesma, não depende de homem nem de circunstância alguma, ela é a tua palavra e ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então liberta-nos, traz-nos entendimento, fala o que tu queres, porque nós queremos ouvir a tua voz e tão somente a tua voz. Oramos em nome de Jesus e desde já repreendemos toda a ação do adversário que tenta roubar a boa semente que é a palavra do nosso Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, os quais declaramos terra fértil, terras férteis para receber as boas sementes vindas da parte do Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração e amém. Muito bem, nós vamos compartilhar um texto hoje da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, e vamos ler do verso 20 até o verso 45. Vamos ler a história toda de um episódio sensacional, fantástico, empolgante, envolvente. E se você tiver a Bíblia Sagrada, pode abrir aí e acompanhe comigo, senão só ouça com atenção. A palavra de Deus nos diz assim, 1 Reis, capítulo 18, do verso 20 em diante. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor Deus, do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa essa palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do Senhor vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho, que se lhes dera, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz. Ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome.
E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então tomou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e os pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quismom, onde os matou. Que é isso? Elias era um profeta diferenciado mesmo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, minha querida, eu vibro com esse texto. Eu vibro com este episódio da história, do povo de Israel, porque nesse trecho da história a gente vê que Elias está confrontando os israelitas com valores eternos. E com que propósito ele está fazendo isso? Com o mesmo propósito que eu quero te dizer com autoridade em nome de Jesus nessa noite ou nesse dia, se você está me vendo de dia ou à tarde, que é possível mudar a tua história. É possível mudar a nossa história de vida. Mas como assim é possível mudar? Independente do momento que você esteja vivendo, seja ele muito alegre, não tanto alegre ou bastante triste, é possível mudar essa história. Sabe por quê? Porque a gente vê aqui na história de Israel, ou do povo israelita, que eles atravessaram momentos difíceis. E nem sempre esses momentos difíceis, eles surgem na nossa vida por culpa nossa propriamente dito. Você sabia disso? Às vezes a gente faz algumas bobagens, toma algumas decisões equivocadas e aí passa uns apertos. Mas às vezes não, às vezes você está caminhando até de uma forma coerente, correta, honesta, justa e vive os apertos também. Por que isso acontece? Ora, se a gente olhar aqui para a história dos israelitas, a gente vai ver que neste momento o seu líder político era o rei Acabe. E esse rei fez uma aliança infeliz. Ele se casou com uma moça chamada Jezabel. E Jezabel era uma fenícia, era de um outro povo. E os fenícios eram um povo politeísta. Ou seja, eles adoravam a vários deuses. Era um povo pagão. E o que contrapunha veementemente a prática religiosa de Israel, que era um povo monoteísta, ou seja, adorava a um único Deus, ao Deus Jeová. E aí, com essa aliança, Jezabel promoveu uma verdadeira caçada aos profetas de Israel e determinou a morte imediata de todos eles. Todos que fossem encontrados morreriam. Essa Jezabel não era a flor que se cheirava. Uma mulher extremamente impulsiva e extremamente arrogante, por assim dizer. Talvez até você conheça algumas mulheres com essas características. Mas a gente não está aqui para culpar e nem julgar ninguém propriamente dito. Eu quero só que você entenda o contexto da história para que possa perceber que é possível mudar a sua história de vida também. Bom, vamos voltar aqui para a história de Jezabel. A questão desta união política que foi estabelecida, entre o rei Acabe e Jezabel trouxe um peso espiritual para a nação israelita. Como eu falei, Israel era um povo monoteísta. Eles cultuavam, adoravam e buscavam a um único Deus, o Deus Jeová. Então você pode imaginar
a perturbação espiritual que isso trouxe para toda a nação israelita. E nesse contexto, a gente tem a pessoa do profeta Elias, profeta de Jeová, aquele que falava em nome do Deus de Israel, Deus verdadeiro. Profetas eram homens, eram pessoas que falavam em nome de Deus. E a gente vê também no texto que nós lemos que haviam profetas do Deus Baal. Baal era um deus pagão, uma entidade pagã. E olha, eu não sei se você sabe, mas a gente está falando aí de um período de aproximadamente 850 anos antes de Cristo. E aí Elias começa a confrontar o povo de uma forma nada romântica. Aliás, os profetas, eles tinham características que eram muito peculiares. Eles não eram pessoas que aparentemente eram dóceis, não é verdade? Eram pessoas assim que falavam com muita veemência, eram pessoas que tinham um estilo de vida diferente, e Elias era um desses camaradas. Era um camarada diferente na sociedade israelita. E aí você vai entender que quando Elias chega e fala para o povo e confronta o povo, olha, nós estamos praticando atitudes, nós estamos tendo atitudes erradas, nós estamos praticando cultos anátemas, malditos, porque a cultura do povo fenício agora estava sendo inserida no povo de Israel, ou seja, eles não estavam adorando apenas ao Deus Jeová, estavam adorando a outros deuses também, por conta da direção que vinha do rei, que tinha uma esposa que era terrível. Aliás, alguns estudiosos dizem que Jezabel foi uma das mulheres mais endemoniadas que nós já tivemos na história dos reis, né, das nações. Há quem diga até que, na verdade, não era nem o demônio que entrava nela, era ela que entrava no demônio, de tão perversa que essa mulher era, de tão terrível que essa mulher era. E aí a gente vai ver agora Elias, no meio de um contexto extremamente turbulento, apresentando alguns caminhos e verdades para que a mudança de vida fosse possível. E Elias foi classificado como subversivo, foi classificado como um perturbador da ordem, como um marginal. Mas preste atenção, quando pessoas que andam, falam e fazem aquilo que Deus disse que deve ser feito, se apresentam, é sábio dar ouvido a elas. Por mais que elas tenham características diferentes, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Mas por que isso? Porque Ele é Deus. Porque Ele, em todo o tempo, Ele busca resgatar a coroa da sua criação, que somos nós, a humanidade, para que possamos viver vida abundante sobre a face da terra. Mas vamos ver aqui as verdades, os ensinamentos que Elias traz para a gente, para que seja possível, para que fosse possível uma mudança no ritmo de vida, no estilo de vida de Israel, e uma mudança no nosso ritmo de vida nos dias de hoje, em 2021. Primeira verdade bíblica e uma verdade absoluta: quantidade aparente não ganha guerra. Mas como assim? Quantidade aparente não ganha guerra. E eu vou te dizer, porque esse texto que nós lemos, ele fala de um episódio que eu gostaria que virasse um filme, mas um filme de uma super produção cinematográfica. E eu queria ver esse filme, mas queria ver esse filme fielmente reproduzido segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Veja comigo o que Elias está falando no versículo 22. Olha só. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Que é isso? Ele está dizendo o seguinte: gente, vamos fazer um desafio aqui. E olha, só tem eu de profeta de Jeová. E nós temos 450 profetas de Baal. Quantidade aparente não ganha guerra. Guarde isso no seu coração. Porque invariavelmente,
nós nos impressionamos com os números. Por exemplo, num culto na igreja local, nas quantidades de visualizações de uma foto ou de um vídeo, não é verdade? Quando você coloca lá uma publicação sua, você vê o número de curtidas das postagens. Então você consegue visualizar agora essa cena? Um homem no alto de uma montanha, diante de um grande desafio, diante de uma multidão observando, num embate religioso, né, numa luta religiosa, um homem contra 450. Seja honesto. Em quem você apostaria para mudar o seu ritmo de vida? Para balizar as suas tomadas de decisões? Em um? Ou nos 450 que estavam contra ele? Invariavelmente, os números nos impressionam. Eu tenho amigos, pessoas, em todos os segmentos, não só no segmento cristão, mas no segmento dos esportes, no segmento profissional, no dia a dia, que quando a gente põe uma foto ou um vídeo, praticamente todos os dias, todas as pessoas estão fazendo isso. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem outras redes sociais, que quando você põe uma publicação, uma postagem, põe uma informação sua, ou que você tenha gostado, invariavelmente você olha quantas pessoas curtiram, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas comentaram, e quando você põe aquilo e 4 só falam, ou 3, ou 5, ou só 20 ou 50, você fica, puxa vida, porque no meu universo aqui de 1.000 amigos, de 4.000, de 5.000 amigos, por que só 5 curtiram? Por que só 5 falaram? Por que só 10 visualizaram? Por quê? Por quê? Né? E a gente pensa, a coisa não é boa, a minha postagem não foi bem aceita. Em contrapartida, quando você vê algumas outras postagens de outras pessoas, 5.000 visualizações, 2.050 curtidas em 24 horas, você fica, poxa vida, como é que pode isso? O que é que ele fez? O que é que ele tem? Por quê? Então a gente olha para os números e acaba balizando as nossas tomadas de decisões. O detalhe é que a gente está falando de um homem que não estava sendo bem visto de uma forma generalizada, porque as suas palavras não eram muito agradáveis aos ouvidos. Você acreditaria nele ou apostaria nele? Você se uniria a ele nesse empreendimento agora, nesse propósito, nesse desafio? Olha, meu irmão, a verdade é que ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ouvir críticas ou algumas verdades, ainda que sejam verdades mesmo, né? Já parou para pensar que você pode ser visto como uma pessoa chata? Como uma pessoa faladora ao extremo, tagarela? Seja você homem, seja você mulher, não importa. Mas você já parou para pensar que você pode ser também considerado uma pessoa desagradável? Pela frente até podem rir de você, ou para você, né? Mas por trás eles vão rir de você. Talvez você não seja nem a primeira pessoa que eles vão lembrar, ou que as pessoas vão se lembrar, né? Na hora de te chamar para um momento de confraternização, um momento feliz, para um churrasco, por exemplo, ou para estar junto num momento de extrema alegria. Talvez nem lembrem de você. Ou vocês acham que isso não é possível? Claro que é. É com você, é comigo, é com todo mundo. O detalhe é que Elias era uma dessas pessoas nesse momento. Mas o que talvez você não tenha percebido é que tudo o que Elias estava fazendo era debaixo de uma direção específica de Jeová. Aparentemente, era persona não grata, não é verdade? Aparentemente, era um perturbador da ordem.
Era o que a mídia dizia a respeito dele. Mas veja comigo o verso 36. O que é que Elias está falando aqui? Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse, olha que oração fantástica, simples, mas poderosa, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Elias não fez nada porque ele era arrogante, não fez nada porque ele era o bonzão, ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. E cada um tem as suas características pessoais, humanas, físicas, naturais, de personalidade. Independente se você fala manso, ou se você esbraveja quando fala, independente se você fala rápido, ou se você fala lentamente, independente da sua característica, se você falar e ainda fizer aquilo que Deus manda, o resultado vai ser aquele que Deus idealizou para a sua vida. Então, pense você comigo agora. Mesmo não sendo a pessoa mais amada, mesmo não tendo as maiores curtidas, o maior número de visualizações das suas postagens, Elias fez uma diferença extraordinária na nação de Israel. Se você é alguém que age de acordo com a palavra do Senhor, não tenha medo de agir, não tenha medo de falar, tenha atitude. E aí vem a segunda verdade e última por hoje, para que você possa refletir. Mudança de vida requer atitude. A gente está vivendo num tempo que é difícil mesmo. Mas não é difícil porque está a pandemia do coronavírus apenas, não. Não é difícil porque a corrupção se instalou no país, não. É difícil porque Jesus já tinha falado lá atrás. Olha, no mundo vocês vão ter aflições, não é fácil não, viu? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, é possível vencer. Então não desanima não, a gente está vivendo uma era em que tem muito crente frouxo, muito cristão frouxinho, fraquinho, uma geração Nutella, né? Como a gente diz aí no dia a dia. A gente tem que mudar essa história, gente. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para abrir porta onde não tem porta. Você foi chamado para chamar à existência aquilo que não existe. Porque a você, a mim, à igreja foi confiado o nome do Senhor, a autoridade em o nome do Senhor. E como que nós estamos nos portando diante dos desafios, das dificuldades, das batalhas, fazendo cara de fratura, para com isso, é hora de acordar, é hora da igreja agir, é hora de se levantar, como Elias estava fazendo com o povo de Israel naquele momento. Gente, acorda, gente, está na hora de uma mudança radical. Era muito conveniente fazer sacrifícios a Baal. Da mesma forma que é conveniente hoje fazer algum tipo de sacrifício religioso. Seja dar algum dinheiro, né, alguma esmola, ou fazer alguma penitência de caminhada, repetir algumas rezas, orações ou jejuns. Mas o que estava em questão não era somente o que se fazia, não, mas para quem se fazia, da forma que se fazia. E hoje não é diferente. Escuta bem uma coisa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não abre mão de você por nada, a ponto de enviar o seu único filho para morrer na cruz no teu lugar. Por isso não duvide dele e nem perca o seu tempo pedindo provas do amor de Deus para você. O que ele tinha que provar, o que ele tinha que fazer já foi feito há 2021 anos atrás, quando crucificaram Jesus.
na cruz do Calvário, no seu lugar e no meu lugar também. Olha o verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Olha, eles estavam vivendo um momento de seca sobre a face da terra. A água era escassa naquele momento. Elias, numa atitude ousada, numa atitude intrépida, mas debaixo de uma direção de Deus, ele falou o seguinte: olha, pega os cântaros aí, enche aí os 4 cântaros d'água. Cada cântaro d'água comportava ali, em média, 12 litros d'água. Você pode imaginar? E ele manda repetir essa ação aí, ó. Vamos enchendo os cântaros, joga água aí sobre tudo. Talvez uns 50 litros d'água tenham sido derramados ali, a ponto de ficar naquele rego que eles cavaram ali, que dava 2 sementes, né? 2 medidas de semente, aproximadamente 12 litros de semente também. Você imagina 12 litros d'água em volta daquele holocausto, daquele sacrifício todo que ia ser realizado. Água que estava escassa sendo esbanjada, né? Desprezada de uma forma talvez leviana. Talvez você pudesse falar: pô, para que está fazendo isso? Podia guardar essa água, podia dar essa água lá para a Dona Maria, podia fazer comida. Para de religiosidade, meu irmão. Para de romantismo. Faz o que Deus mandou fazer e ponto final. Não se preocupa com o que vão falar ou pensar ao seu respeito, não. Olha, talvez você esteja concluindo com isso daí o seguinte: eu tenho que orar mais. Tem mesmo, tem que orar mais mesmo. Mas, mais importante do que orar, é ter a atitude certa que Elias nos mostra antes de fazer a oração que ele fez. Que oração tremenda, né? Simples, mas poderosa. Mas por que essa oração deu certo? Por que ela foi ouvida? Porque no verso 30, Elias fez um negócio imprescindível para o mover de Deus sobre a vida de qualquer cristão, de qualquer profeta, de qualquer homem ou mulher que serve a Jeová. O que foi que ele fez? Versículo 30, volta aí, diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ponto. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado, que estava danificado. Como é que está o altar do Senhor, meu irmão? Aí, dentro do teu coração, dentro da tua casa. Como é que está o altar do Senhor nos teus negócios? Você é um desonesto? Você é um mentiroso? Você é um falastrão? Você é um fanfarrão que engana as pessoas? Como é que está o teu altar? Ou melhor, como é que está o altar do Senhor na sua vida? Você promete as coisas, mas não cumpre. Seu sim e seu não são duvidosos, né? Ninguém nunca sabe se você vai fazer ou deixar de fazer aquilo que você disse. Tem que restaurar o altar do Senhor. Olha, Deus não está preocupado se você é batista, metodista, presbiteriano, assembleiano, da Igreja Famílias em Cristo, da Igreja Mais Que Vencedores, de qualquer denominação que possa haver. Deus está olhando para o teu coração e está falando: como é que está meu altar aí dentro, filhão? Não está precisando de um reparo, não, de um conserto, de um ajuste. Como eu quero mudança na minha vida e como eu preciso de mudança na minha vida, não é verdade? Como nós precisamos de mudança na nossa história como igreja. Uma igreja que, parece que marcando passo, está dormindo. Mas isso não é culpa de A, B ou C, não. Essa culpa é nossa como cristãos. A gente tem que parar, rever os conceitos e começar reparando o altar do Senhor hoje, porque a mudança de vida requer
atitude. Você sabe, porque a gente já leu e talvez você já conheça também bem essa história, né? Qual foi o final desse episódio? O fogo de Deus desceu, consumiu o holocausto, queimou a lenha, queimou tudo, até a água. Nunca vi fogo queimar água, mas queimou tudo. Qual é a conclusão que a gente tira desse episódio, desse trecho da história dos israelitas? A gente não pode se impressionar com o que pensam ou com o que falam ao nosso respeito. Mais importante do que pensem ou falem ao nosso respeito é o que Deus diz ao nosso respeito. Não se impressione com o número de visualizações e curtida das tuas publicações, das tuas postagens, das tuas mensagens, ou de qualquer coisa que você faça. Não se impressiona, não. Se concentre em fazer aquilo que o Senhor Jeová, o Deus de Israel, manda e tem atitudes corajosas, como atitudes de Elias. Você quer uma mudança? Você precisa de uma mudança? Você tem que começar então a praticar hoje. Vamos praticar? De que maneira você pode fazer isso? Aí na sua casa, aonde você está nesse momento, me vendo, me assistindo, me ouvindo, você pode começar a exercer autoridade em nome de Jesus através das tuas palavras, porque há poder nas tuas palavras. Eu quero te convidar nesse momento a restaurar o altar na sua casa, na sua família, com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos. Começa dentro da sua casa. Depois você vai além. Vamos fazer uma oração? Nessa oração você pede ao Senhor ajuda, porque o Espírito Santo está aqui comigo, mas também está aí contigo agora, porque é a palavra do Deus vivo que está sendo liberada até você. Vamos orar. Senhor Deus, essa pessoa que me vê, que me ouve, que recebe a tua palavra nessa hora, precisa de uma ajuda para restaurar o altar do Senhor na sua vida. Então ajuda revelando a ela qual é a área, quais são as áreas que precisam de restauração, de conserto. Ajuda para que a igreja se fortaleça. Em nome de Jesus nós abençoamos as famílias. Nós decretamos a falência de toda intenção do adversário contra estas famílias. Declaramos o teu fogo que é santo, aquele fogo que queimou o holocausto, que queimou a lenha, que queimou a pedra, que queimou até a água. Declaramos esse fogo agora sobre a vida desta pessoa que me ouve, que me vê. Declaramos esse fogo sobre essas famílias, queimando toda a imundícia, toda a impureza que o adversário tenta lançar sobre as famílias. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes. E como igreja nós decretamos assim a nossa vitória para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo tem a liberdade de agir na nossa vida e através das nossas vidas neste tempo, nestes dias, nos dias de hoje, para que a tua igreja se levante como igreja gloriosa e proclame as boas novas de salvação, pelo poder do teu sangue que foi derramado na cruz. Declaramos libertação, cura, restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Se tu uma bênção, não desanima. Fica firme e avança, porque a vitória é certa pelo sangue do Cordeiro, Jesus. Paz seja contigo.